Olá, Deus ilumine e abençoe a sua vida de uma forma rica, poderosa. Mais uma vez, juntos com o Saindo da Crise a todo o estado de Santa Catarina. A você de perto, a você de longe, a você que está ligado aqui na nossa programação. Que Deus te abençoe nesse exato momento. E eu gostaria de colocar aqui à inteira disposição o nosso número do WhatsApp do programa, que é o 3216-6162. Por meio desse número, você pode enviar o seu áudio contando o seu desabafo, pedido de ajuda em oração, mensagem de texto. Nós temos uma central montada. Você pode, inclusive, ligar pelo 3216-6162, o nosso SOS espiritual. Nós teremos alguém para lhe atender, tá bom? Esse é o número que você pode tanto enviar o WhatsApp, também como ligar aqui na programação de hoje, tá certo? Vamos começar o programa. Eu quero colocar aqui uma matéria toda especial falando do Congresso. Já em seguida eu volto com histórias, depoimentos de pessoas que, por meio da fé, lutaram e também venceram. Você já se perguntou se consegue viver sem Deus? Você tem formação e não consegue um emprego na sua área? Tem um bom salário, mas este não dá para nada? Tem uma empresa, mas está falido? Muitos sonham e não conseguem realizar seus objetivos porque não buscam a sabedoria de Deus. Quantas pessoas já chegaram para Deus com suas vidas completamente destruídas e viveram uma verdadeira reviravolta e prosperaram em diversas áreas. Hoje eu tenho uma casa que, graças a Deus, assim, para quem morava nas margens da BR, né? Hoje eu moro numa casa de quase 300 metros quadrados, com piscina, conforto, tenho o meu trabalho, tenho a minha estética, o meu salão, a minha loja. Hoje eu tenho cliente em Jurerê, em Canavieiras. A empresa Brito está sendo reconhecida aqui em Santa Catarina. Essa aí é a sua empresa? Sim, senhor. Eu saindo da reunião, a mulher já pediu para me mandar o meu currículo, eu já enviei. E a vaga foi minha, consegui um emprego. Conseguiu seu emprego? Consegui um emprego. Na área que você queria? Sim, senhor. Do jeito que você queria? Sim, senhor. Minha loja era meio vazia, agora tá cheia. Quando eu entrei na igreja mesmo, pensa, não tinha visão nenhuma. Hoje eu tenho visão, sabedoria e o Espírito Santo. Venha se preparar para receber o melhor. Entenda que tudo que vem para nossas mãos vem do alto, quando temos uma aliança com Deus. É preciso agir com sabedoria e ser capaz de enxergar através das lentes de Deus. Busque ser sábio no seu dia a dia, pois o maior desejo do Criador é ver a tua vida prosperar em todos os sentidos. Segunda-feira é o dia de firmar uma aliança no Congresso para o Sucesso. Às 7, 10, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. A cada segunda-feira aqui no Congresso nós temos várias pessoas que chegam aqui carregando o seu problema financeiro. E por meio de uma palestra, de uma oração, de um clamor que nós fazemos a Deus, essas pessoas se encorajam e elas começam, por meio da fé, a crescer, sabe, a mudar de vida, não da noite para o dia, não de uma hora para outra, não, mas começam a prosperar da mesma forma que começam a usar a fé. A cada segunda-feira nós temos uma multidão, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que não têm religião, pessoas que assistem um programa como esse, como você está assistindo, e tomam a decisão de vir em busca dessa aliança consagrada. Começam um propósito novo e aí Deus começa a mudar a vida dessas pessoas. Por isso que eu digo para você que está me assistindo, você endividado, você que faliu, você que perdeu tudo, nós podemos e queremos te ajudar. Até porque nessa segunda-feira aqui no Congresso nós faremos a oração por todos os empresários e comerciantes. Você tem seu próprio negócio? Você tem a sua loja? Você é um comerciante? Você precisa aumentar suas vendas? Você tem orado a Deus para aumentar a clientela, aumentar as vendas, pedindo a Deus para tirar do vermelho o seu negócio?
Então, segunda-feira agora você não pode perder. Vamos orar e ungir a todos para que você prospere, você como empresário, você como comerciante. Assim como essas pessoas estão prosperando. Veja só. Como é que é seu nome? Solange. Solange, né? Solange, como é que estava a sua situação quando um dia você decidiu vir segunda-feira? Aí eu estava desempregada, né? Desempregada. Quanto tempo? Mais ou menos um ano. Um ano desempregado. Um ano desempregada. Aí quando eu comecei a fazer o congresso, aí eu pedi um trabalho para Deus. Pediu que uma porta se abrisse. Que uma porta se abrisse. Pra você trabalhar. Para mim trabalhar. Aí eu comecei a lutar, né? E foi incrível que eu não fui atrás. Sei. Sabe, assim, eu comecei a orar, comecei a vir buscar e, de repente, eu determinei, né, que eu queria um trabalho no centro, próximo à igreja, que eu queria vir na igreja. Que não atrapalhasse a sua fé. E determinei um salário também que eu queria. Sim. E Deus me honrou, Ele me abençoou. Respondeu você, Solange? Respondeu. E assim, e quando eu estava orando, buscando, eu não fui. As pessoas que vinham me procurar. Uhum. Solange, quantas são as pessoas que estão assistindo agora esse programa, ouvindo a rádio, que está aí desempregada há um ano, perdeu o emprego na pandemia, até hoje nunca conseguiu se levantar, começou 2023 de cabeça quente, sofrendo? Quer dizer que se ela vier e fizer o que você fez, Deus responde ela? Sim, com certeza, Deus honra. Se ela vier, se ela fazer tudo direitinho, Deus vai responder ela, pode ter certeza. E a última pergunta que eu quero te fazer, você ouviu falar mal da igreja antes de vir aqui? Sim. Ouviu? Sim, eu vi. Mas eu cheguei aqui e eu vi que é totalmente diferente. Quer dizer que mesmo você ouvindo falar mal, você veio e Deus te respondeu. E Deus me respondeu, me honrou, tanto que eu estou até hoje no meu nesse trabalho que Deus me honrou, que Ele me abençoou. Muito mais vai vir na sua vida, Solange. Amém. Como é que é o nome da senhora? Jéssica. E o seu? Felipe. Quem fala? Você, né, Jéssica? Começa. O que aconteceu vindo segunda-feira? O que aconteceu? O que mudou? Então, pastor, a nossa vida era toda amarrada, né? Quando a gente começou, eu não trabalhava, não tinha visão de nada. Tava assim, só ficava em casa e ele trabalhando. E um dia eu vim na nação e Deus me deu uma direção, eu comecei a trabalhar. E outra coisa que aconteceu foi uma dívida que eu tinha de 35 mil e eu paguei por R$300. Você vê, menino? Você estava parada, sem vir, sem perspectiva, começou a fazer o congresso, começou a prosperar e pagou a dívida de 35 por R$300. Sim, senhor. Compensa a pessoa vir, Jéssica? Com certeza. Sair de casa e vir lutar? Com certeza. De que lugar que você vem? A gente vem aqui do centro mesmo. Do centro mesmo? Sim, senhor. Já aproveita e já passa aqui e já faz o congresso? Sim, senhor. Que bom. Toda segunda-feira não quebra? Não quebramos, pastor. E no meu caso eu trabalhava, mas não era um emprego, não recebia o salário que eu gostaria de receber. Então na nação eu fiz um voto com Deus, eu queria receber pelo menos o dobro do que eu ganhava. Aconteceu uma situação na empresa, mandaram todo mundo embora e recontrataram com o salário dobrado. Deus mudou a situação. Honrou. Deus é grande, né? Sim, o senhor. Deus desse altar aqui não falha. Não falha. Não deve nada para ninguém. Não, senhor. Deus te abençoe. Muito Amém, mais vai pastor. vir. Tá ligado. Como é que estava quando você tomou a decisão, Edneia, de vir, congresso, pacto com Deus, obedecer? Pastor, eu cheguei na igreja uma pessoa assim, derrotada, humilhada, depressiva e orgulhosa. No fundo do poço de salto alto. Muito cedo eu comecei a sofrer porque a minha mãe era muito doente, eu sou filha única, e eu via todo aquele sofrimento, então assim, eu passei a ser uma pessoa cheia de medos, insegura, tudo podia acontecer na vida dos outros, na minha vida não, porque eu achava que eu não era capaz. E devido a ter perdido a minha mãe muito cedo, então eu me fechei no meu mundo, né? Aquele mundo de sofrimento, de tristeza. Mesmo sofrendo, eu recebi muitos convites para vir até a igreja. Mas, assim, eu rejeitava todos porque, primeiro, preconceito. Não tinha nada, mas
o orgulho falava mais alto. Para fugir de tudo isso, eu acabei me juntando com uma pessoa, né, que hoje é meu esposo, e eu achava que essa solução ia terminar com o meu sofrimento. Muito pelo contrário. Começou a ser pior. Porque, assim, ele já tinha a bagagem dele, eu tinha a minha. Eu batia nele, ele batia em mim. Aí eu achei que a solução era ter o primeiro filho, porque eu achava que isso também ia preencher todo aquele vazio, aquela situação toda que eu vivia. Em busca pela felicidade. Sempre em busca. Mas, assim, veio o primeiro filho, aí o sofrimento aumentou. Por quê? A miséria era muito grande dentro de casa, porque ele começou a ficar desempregado, e era aquela luta toda. Eu nunca tinha passado necessidade, porque por mais que a vida do meu pai fosse humilde e da minha mãe, mas assim, o básico a gente tinha, o básico não faltava. Só que aí começou a faltar o básico para mim. Aí aquilo para mim foi o cúmulo. Então, com o filho e nesse sofrimento. Aí eu falei, não, eu acho que se eu tiver o segundo filho, eu vou resolver essa questão. Tive o segundo filho, tive o terceiro, e aí só piorou mais ainda. Porque, assim, 3 crianças inocentes, eu naquela situação de miséria, comecei a ter insônia, não dormia à noite, aí virava para lá, virava para cá, tentava dormir, não conseguia. No outro dia, tinha que cuidar das crianças, aquela guerra toda. Até que, com essa insônia, já tinha recebido vários convites para vir da igreja. Mas eu falava, lá não vou. Lá não vou, porque lá todo mundo é ladrão. E aquela coisa toda da mídia, né? Aquele fake news. Eu acreditava no que eu ouvia e via. Com essa insônia, eu passei a assistir televisão, porque era a única coisa que me restava. Eu olhava todo mundo dormindo e eu acordada. Aí eu comecei a ver os programas, até que um dia eu vi um testemunho de uma senhora que passava pelas mesmas coisas que eu. Um detalhe, pastor, que quando eu cheguei na igreja, eu que determinava como eu fazia as coisas. Então, tudo primeiro era o dinheiro, era o pagamento das contas, tudo era assim. Quando eu tomei a decisão de buscar o Espírito Santo e numa vigília com o bispo Sidney, eu recebi o Espírito Santo, aí a Edneia deixou de ser insegura, a Edneia deixou de ser aquela pessoa medrosa, abri um salão de cabeleireiro sem saber cortar cabelo. Eu conheci uma pessoa dentro da igreja que ela tinha patenteado um produto. Esse produto dava um brilho no cabelo extraordinário. Eu comecei a prosperar, subir nos degraus aos poucos, só que eu deixei de olhar para o altar e passei a olhar para o meu salão, porque eu precisava ganhar dinheiro. Se eu fosse para a igreja, eu não ia atender aquela cliente. Resultado, fechei o salão, não consegui mais abrir. Aí vim para cá, para Florianópolis. Chegando aqui, eu falei, não vou continuar nesse ramo de cabelo, né? Falei, eu tenho que fazer outra coisa. Foi quando Deus deu a direção. Na realidade, eu comecei trabalhando com faxina, em Jurerê, e lá eu vi que tinha um corretor que ele, assim, era desonesto. Eu comecei a ver o que ele fazia de errado, e eu dizia assim, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer tudo certinho. Aí fui aprendendo a profissão. Um dia criei coragem, pedi para a dona de uma das mansões lá se ela confiaria de deixar eu alugar. Ela falou, claro que eu aceito. Eu falei, só que tem um detalhe. Eu não sei fazer contrato. Aí o senhor imagina, uma pessoa que quer alugar uma mansão para um cliente, mas não sabe fazer nenhum contrato. Aí ela pegou e falou para mim, não, eu te ajudo. Eu comecei a fechar contratos grandes, e as pessoas que me viam como faxineira falaram, ué, mas peraí, tem alguma coisa errada. Como assim? Uma faxineira fechando contrato de 80, 90 mil? Eu tenho parceria com o israelense. Quando ele vem, se eu tiver 100 casas, todas elas eu alugo para ele. Hoje eu faço parceria com pessoas que de outros países. Eu não falo inglês, eu só falo português. Não é impedimento para mim, porque a primeira vez que eu fechei um contrato com um americano, eu dizia assim, meu Deus, como que eu vou falar com ele? Procurei um monte de pessoas que falavam inglês, sumiram todas, ficou só eu. Eu falei, aí o Espírito Santo, Google Tradutor. Então, tipo assim, nada é impedimento para mim. Por quê? Porque Deus, ele me dirige, ele me orienta. Não é fácil, eu tenho lutas, muitas lutas, mas a diferença é que antes de ser batizada com o Espírito Santo, nada para mim era possível, eu não conseguia, eu dizia, Deus é comigo, coisa nenhuma,
Depois do Espírito Santo, não. Eu sei que eu nunca estou sozinha, e eu sei que o que eu não sei, Deus sabe e Ele me ensina. E assim, cheguei aqui no congresso assim, e hoje, graças a Deus, até é interessante, eu estou contando testemunho hoje, e hoje eu estou me formando no curso de técnico de transações imobiliárias. Eu estou aqui assim, com muita alegria, que toda a honra e glória para o Senhor Jesus, porque Ele sabe tudo o que eu passei, as lutas que eu ainda tenho, mas eu não olho para nada disso. Forte, né? A certeza está dentro. Bem forte para o nosso Deus. Dinéia, Deus te abençoe, tá? Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Essas pessoas passaram a lutar por meio da fé e conseguiram vencer. E o mais forte nisso tudo, eu sempre falo aqui no programa, que amanhã ou depois pode ser você contando aqui nessa tela um testemunho para todo o estado de Santa Catarina. Pense assim, acredita, nada está perdido, não joga a toalha dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, principalmente você empresário que me assiste. Hoje você está no vermelho, mas amanhã você pode contar um grande testemunho. Hoje você não sabe o que fazer para salvar a sua loja, mas amanhã você pode estar aqui contando um grande testemunho. Acredita nisso. Dê oportunidade de você mudar a situação da sua empresa, principalmente os comerciantes que estão me assistindo, os empresários que me acompanham agora, porque segunda-feira, nesta segunda, faremos uma oração especial por vocês. Comerciantes e empresários, se você tem funcionários, colaboradores que trabalham junto com você, convide essas pessoas para estar aqui no Congresso. Chegando aqui, todos vão receber gratuitamente a aliança do Congresso. Gratuitamente você vai receber. Você vai usar ou na mão esquerda ou na mão direita. Você vai colocar dentro da carteira do trabalho, dentro da sua bolsa, não sei, mas aonde você for, você vai levar essa aliança, que é símbolo de compromisso entre o homem e Deus. E uma vez fazendo compromisso com Deus, você pode ter certeza que você não vai ficar na pior. Você vai ter motivos e ânimo para viver. Nós temos mais de 2.000 alianças no altar consagradas e gratuitamente queremos entregar na sua mão nesta segunda-feira. Vamos acompanhar essa chamada que fala sobre o propósito da aliança. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários, compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda, e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom.
Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte, para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpra-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Bom, eu estarei em 2 horários consagrando os empresários comerciantes e entregando a aliança consagrada, 10 horas da manhã e também às 3 da tarde. Tanto às 10 da manhã e às 3 da tarde, nós vamos fazer essa oração e entregar essa aliança a todos. Há quem esteja perguntando no WhatsApp, qual é o custo da aliança? Quanto que eu pago por ela? Ela é gratuita. O preço que você vai pagar é sair da sua cidade, do seu endereço e estar aqui conosco segunda-feira. Aqui na avenida, coloca imagens, isso aí, produção, coloca em tela cheia. Isso, está aí, ó. Essa é a nossa catedral. Avenida Mauro Ramos, 1310. Pastor Juliano também vai estar entregando a aliança às 7 da manhã, meio-dia e 19 horas. Bem próximo aqui o shopping Beira-Mar, bem no centro da nossa cidade. Todas as linhas de ônibus param em frente à nossa catedral. Você tem um amplo estacionamento para o seu veículo. Nós temos a escola bíblica infantil para as crianças, a fim de você participar da palestra sem nenhuma preocupação. Nós vamos te ajudar segunda-feira agora. Eu quero colocar mais histórias de pessoas que fizeram uma aliança com Deus. Preste atenção nesses casos, principalmente você, comerciante e empresário. Veja o que Deus tem feito aqui segunda-feira nesse congresso. Meu nome é Thaís, tenho 38 anos e tenho uma agência de turismo. Quando eu cheguei no congresso, minha vida estava totalmente desestruturada. Eu não tinha direção, apesar de já trabalhar com vendas, eu não tinha direção do que fazer. Já vinha de outros segmentos de trabalho, já trabalhei com decoração, sou formada em administração de empresa, sou formada em instrumentadora cirúrgica, mas eu não conseguia me firmar em nenhuma dessas posições. Além disso, eu tinha adquirido uma dívida no banco por agir pelo coração, né? Eu fiz um empréstimo para uma pessoa da família, o qual não honrou. Então essa dívida ela ficou para mim. E eu fiquei por muito tempo fazendo de tudo para honrar com essa dívida. E eu pagava a dívida, mas adquiria outras, né? Porque era vivia tapando buracos, como a gente fala, né? O termo que se usa. E foi assim que eu cheguei no congresso. E a partir do momento em que eu fiz as correntes, Deus foi abrindo, né, os caminhos, abrindo portas. Minha cunhada ela já tinha essa agência de turismo e ela me chamou para ser sua parceira. Eu trabalhava inicialmente como parceira dela, né, captando clientes e ganhando comissão em cima disso. Só que eu levei tantos clientes para ela que chegou ao ponto, né, em que ela me chamou para ser sócia. Pouco tempo depois veio a pandemia. E aí nós do ramo de turismo sofremos bastante, porque os aeroportos estavam fechados, os hotéis estavam fechados. A gente passou 4 meses, literalmente, sem vendas, mas firme ali na fé, honrando a Deus. Deus, a partir do momento em que os aeroportos abriram, que os hotéis voltaram a funcionar,
ele foi também abrindo as portas para a nossa empresa. No ano da pandemia, a nossa empresa ganhou premiações, nós ficamos entre as 10 agências que mais venderam no Norte e Nordeste, mesmo diante da pandemia. Eu lembro que Deus me dava tanta força, né, e tanto direcionamento, que eu postava em grupos do WhatsApp propagandas de pacote de turismo e as pessoas perguntavam se eu estava louca. E foi assim que a gente foi passando por todas essas lutas, né, e Deus foi abrindo portas. Hoje eu consegui, graças a Deus, pagar minhas dívidas, né, consegui me abrir com meu marido, eu não conseguia falar para ele o que eu estava passando, e isso também me atrapalhou muito, né, na minha fé, mas Deus me deu essa força e junto com Ele nós negociamos essa dívida, eu honrei com minha dívida, nós temos nossa casa, nosso carro, a gente viaja quando e para onde a gente quiser. E Deus foi abençoando tanto ao ponto de minha cunhada, que não era da fé, hoje também participar do congresso, porque ela via o agir de Deus, né, na minha vida, abençoando a empresa. Então hoje ela também faz parte do congresso e a nossa empresa é extremamente abençoada, não nos faltam clientes, não nos faltam vendas, a gente não depende da variação do câmbio para vender, independente de como esteja a situação política e econômica do Brasil, a nossa empresa continua arrebentando e assim nós vamos vencendo as batalhas e graças a Deus nós temos todos esses benefícios graças à aliança que nós temos e fizemos no Congresso e o batismo com o Espírito Santo, que foi o mais importante. Olá, meu nome é Ângela, eu sou cirurgiã dentista, mas quando eu cheguei na igreja, eu me via de uma forma bem inferior. Eu não tinha uma direção, eu cheguei doente, com problemas de saúde, eu cheguei recém-separada do meu ex-marido, com uma criança no colo, ela tinha 1 aninho. Eu me vi literalmente no fundo do poço. E eu lembro que na primeira semana que eu estava na igreja, começou uma campanha muito forte, que era para fazer uma aliança com Deus, se entregar. Primeira coisa que mudou foi dentro. Para quem, quando chegou, estava trabalhando sem receber salário, não tinha uma perspectiva, assim, nem a curto nem a longo prazo, de mudança, eu comecei a trabalhar na minha área, depois já me especializei, fui militar durante um período, comecei a trabalhar num centro de educação, comecei a fazer meu mestrado, conquistei, graças a Deus, a gente conquistou nossa casa, consegui montar meu consultório mesmo em meio à pandemia. Então, assim, Deus não me deixou faltar nada. Quando a gente tem essa aliança, quando a gente faz realmente uma aliança com Deus, é isso que acontece. Assim, o mais importante de tudo não foi o sonho que era minha família, minha vida financeira, minha vida profissional. O mais importante de tudo é o Espírito Santo. E eu te digo, assim, do jeito que eu fiz uma aliança com Deus, eu te convido, faça você também, porque não tem preço a paz, a alegria e essa plenitude espiritual que Ele te dá. Isso não tem preço. Mediante a tudo que você vem acompanhando aqui no programa, desde o início, tome uma decisão. Você acompanhou várias pessoas que lutaram e que venceram. Amanhã pode ser você contando essa mudança de vida, tá bom? Eu quero finalizar o programa de hoje falando sobre esse grande evento que teremos domingo, dia 21 de maio, da ferida à cicatriz. O que representa uma ferida à cicatriz? Você sabe que se a ferida ela não cicatrizar, não curar por inteiro, ela pode voltar. Nós vamos fazer a cura de todos os problemas. Aqueles que volta e meia, vira e mexe, eles aparecem. O problema aparece, resolve, daqui a pouco volta de novo. Nós vamos clamar a Deus para que haja uma cicatriz nessa ferida, nesse problema, domingo agora. 9h30 da manhã, um grande evento gratuito a todos que querem resolver os seus problemas aqui na nossa catedral. Eu fico por aqui e deixo essa chamada falando sobre esse evento às 9h30 da manhã, esse dia todo especial. Que Deus te abençoe,
Meu forte abraço e até lá.